recentemente diversos econs de uma determinada plataforma, que eu não vou citar o nome aqui, foram hackeados por um hacker social, né? Esse tipo de hackers que não fazem um ataque para obter dinheiro ou fazer algum tipo de extorsão, apenas para fins educacionais e para notificar os usuários. E nesse vídeo a gente vai ver como é que esse hacker agiu e documentou todo o processo. E a gente também vai comentar um pouco sobre o que você pode fazer para que você não tenha o seu site hackeado. Eu acho que o principal problema desse site, dessa plataforma que a gente vai ver, que é uma plataforma feita com webcode, né? Esse é o tipo de código que é feito por pessoas que não são programadoras para ver. Aoba, de boa? Meu nome é Snils e hoje eu vou te falar como eu tomei controle de um site de e-commerce inteiro, juntando 4 vulnerabilidades e como você pode se defender delas. Antes de começar, vale lembrar que todo o conteúdo disponível dentro desse vídeo serve para fins educacionais. Não utilize esse conhecimento para o mal e bom vídeo. Enfim. Certo dia, eu decidi dar uma olhada em um site que apareceu como um anúncio para mim enquanto eu rodava o Reels do Instagram. O slogan do site era basicamente Build Your Own E-Commerce for Free. Eu achei interessante e decidi testar. Ao entrar no site, eu me deparei com alguns exemplos de lojas que eu poderia criar. Era algo básico, com apenas as camisas e os produtos que você gostaria de. Essa plataforma aqui em específico ela tem um problema muito que já foi mencionado por outras pessoas, é que se você souber um pouquinho de programação, se você puder saber usar o console lá do JavaScript, na verdade você consegue ter dados de outros usuários, dados públicos, mas você consegue acessar, fazer uma listagem, né, de todos os e-commerce. Eu acho que já tiraram isso também. Ou no seu próprio site. Porém, ele cumpria o requisito de fazer o seu próprio e-commerce de graça. Ciente de que o site era bem famoso e que muitas pessoas já tinham feito suas lojas dentro dele, eu decidi fazer um pentest básico, dar uma analisada rápida, só para verificar se eu encontrava alguma falha como um XSS ou um BAC, Broke Access Control. Dando uma análise rápida, eu notei que o site oferecia subdomínios para as lojas criadas. Por exemplo, eu queria criar uma loja com o nome Snils, eu receberia um subdomínio com o nome snils.ecommerce.com. Sabendo disso, eu resolvi enumerar os subdomínios daquele site com a minha própria ferramenta de enumeração de subdomínios. Para quem não sabe, o teste é um tipo de ataque que você pode fazer, no qual você testa vários tipos de. Você tem meio que uma biblioteca de tipos de acesso, desde acessos sociais até acessos técnicos, né? E ele vai fazer aqui nesse caso. Disponível no GitHub. Ao enumerar, eu descobri mais de 300 subdomínios, sendo cada um uma loja de alguma pessoa aleatória. Como sempre, eu peguei um subdomínio aleatório para testar e já dentro desse subdomínio, eu decidi interceptar as requests com o Burp Suite. O que seria o Burp Suite? Você me pergunta. O Burp Suite é basicamente um proxy que intercepta. Para quem não sabe, o proxy é qualquer questão. Para quem joga videogame, já viu esse termo de proxy. Só fazer um exemplo aqui. Você tem a sua aplicação web. Tem a sua aplicação web. Deixa eu mudar aqui o idioma. E você tem o seu back-end, a sua API. E você faz requisições da sua aplicação web para o back-end e vice-versa. Então você faz requisições, pede dados e o back-end ele retorna dados, né? É assim que funciona. Quando você realiza um proxy, por isso que em videogames, quando você fala em proxy, você fica entre dois elementos, né? Alguns jogos têm torres, você fala que você fica entre duas torres. Então o hacker ele vai ficar aqui. E aí toda a requisição que for o back-end vai passar primeiro pelo sistema do hacker, ele vai conseguir ler esses dados e, a depender, consegue até enviar dados para o back-end fingindo que é a aplicação web, e também ele consegue interceptar requisições do back-end e alterar esses dados, vou até colocar um nome diferente aqui, e enviar para a aplicação web. Então, se você recebe um valor 2, ele consegue interceptar e dizer que é o valor 3, por exemplo. E captura todas as requests feitas de um site. Por exemplo, se eu entrar no Instagram agora, o Instagram faz essas requests para poder demonstrar o conteúdo da página. Dito isso, eu ativei a função de interceptar todas as requests e comecei a analisar cada uma de forma mais calma. De início, eu já notei algo de estranho na aplicação, pois ela fazia suas requests para um servidor externo. Por exemplo, é como se o Discord estivesse fazendo request para o servidor do Google Imagens para receber o seu conteúdo.
Até que eu me deparei com uma request meio suspeita. Ela basicamente tinha um identificador de usuário no seu caminho. Isso muitas vezes cria um alerta na mente do hacker, já que um identificador de usuário exposto em uma request pública assim, geralmente não significa coisa boa, já que é algo muito comum em uma vulnerabilidade chamada IDOR, Insecure Direct Object References. O que seria um IDOR? Explicando de forma básica, é uma vulnerabilidade que permite a um atacante acessar, modificar e excluir dados de outros usuários, apenas alterando os identificadores em URLs, requisições ou parâmetros. Isso acontece Na verdade, quando uma aplicação não valida corretamente você expor o seu ID não é uma vulnerabilidade, porque a gente teve anos de sistemas PHP, sistemas assim, o qual a gente foi fazer uma requisição teste, a gente fazia exposição do ID, deixa eu mostrar aqui. O ID seria basicamente isso aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é o ID do vídeo, essa informação aqui em cima. Esse problema de você expor o ID do usuário, você colocar ID 1, ID 2, ID 3, não tem problema nenhum. A questão é o seguinte: quando você tem aplicação web, deixa eu ver isso aqui, bora lá. Você tem aplicação web e você coloca o ID do usuário, ID igual a 1. Não tem problema nenhum você saber qual é o ID do usuário. Mas isso aqui é meio que quem geralmente faz isso hoje em dia tem um ar de amadorismo, né? Mas nem todo mundo que faz isso é amador. O que acontece? Se eu saber que esse é ID 1 e, por exemplo, digamos que para realizar uma exclusão de um produto, por exemplo, você tem produtos aqui, eu preciso estar listado, você precisa estar logado. Você precisa estar logado. Então, digamos, eu sou dono de uma loja e o ID da minha loja é o ID 2. Então, aqui, deixa eu colocar aqui, Elton, minha loja tem o ID 2, ok? E esse cara aqui, fulano, o ID dele é 1. Com o ID 2, que é o meu ID, eu só posso fazer requisições de excluir, deletar, se eu estiver logado. E quando eu estou logado, todas as requisições eu vou enviar meu ID 2. Se eu tentar fazer qualquer ação para coisas que não são da minha conta, dos produtos, minhas lojas, eu preciso bloquear. Então, o que eu tenho que fazer? A API tem que vir aqui, ela precisa validar. Esse objeto, a entidade, pertence ao usuário desse ID. Então, eu só posso, com o ID 2, realizar ações de todos os meus itens. Então, você alterar isso, você pode fazer uma requisição, alterar o ID para 1 e bater isso na API. Mas sua API precisa validar via JWT. Então, aqui a gente faz validação JWT. O ID do JWT é igual ao ID do usuário logado. É isso que você tem que ter em mente também. Você tem que fazer essa validação no seu back-end. Todos os tipos de validação, pessoal, você tem que fazer no lado do back-end. E aí, caso dê erro, você retorna um forbidden erro, um erro de proibição. as permissões do usuário antes de fornecer acesso a determinado recurso. É importante que você tenha entendido essa explicação, pois vamos retorná-la mais tarde. Ao analisar a resposta dessa tal request suspeita, eu observei que ela retornava um ID de identificação da loja e do usuário na qual criou ela. Isso despertou um alerta em mim, já que o ID era sequencial. Porém, até o momento, isso não era nada preocupante, já que não tinha nenhuma forma de eu exploitar ou tirar qualquer proveito dessa informação. Isso. E uma questão que você fazer via ID sequencial, então, se você tem 1, 2, 3 ID, já que eu não gosto de fontes sequenciais, você literalmente pode fazer um loop, onde você testa 1, 2, 3, até tentar bater numa loja que tenha alguns produtos que podem dar isso. Por isso que hoje em dia a gente utiliza o ID para você fazer a lista, que é um valor aleatório. E você tem o
se eu não me engano, eles são 8 dígitos, são 12 dígitos, padrão, se eu não me engano. Esses três primeiros aqui são ordenáveis, então são sequenciais, e esses outros aqui são totalmente aleatórios, tem a questão do endereço da máquina e também tem a questão de um valor aleatório. Então você consegue ordenar e também tem um pouco de aleatoriedade. Então eu prefiro o LID comparado ao UID. O UID também é bom, mas se você quiser ordenar, você teria que ordenar pela data e seria um problema que você teria que fazer só aqui. Eu resolvi analisar as outras requests, porém dessa vez, as requests feitas para dentro do próprio domínio da plataforma de e-commerce. Foi quando eu encontrei essa request aqui. O parâmetro account.json me chamou a atenção, pois eu não havia criado nenhuma conta nesse site, ainda. Foi quando eu resolvi olhar a resposta, e... você consegue notar alguma coisa? Não? Eu vou te dar uma ajuda. Não percebeu ainda? Bem, esse endpoint estava basicamente revelando informações que não devia, como o nome completo do dono da loja, seu e-mail de cadastro, número de WhatsApp, mesmo que não esteja disponível no site, e o seu ID de usuário. A partir daqui, virou questão de ética e honra procurar falhas nesse site, pois eu sabia que eu poderia exploitar esses IDs e essas informações, e elas estavam apenas ali, aguardando alguém para explorá-las. E vai por mim, você prefere que seja alguém com boas intenções do que um Black Hat. Em um vídeo futuro eu pretendo explicar a diferença de um Black Hat, um Grey Hat e um White Hat. Enfim, voltando ao assunto do vídeo, eu decidi criar uma conta na loja no qual eu estava analisando. Vale ressaltar que todas as vulnerabilidades que estiverem incluídas nessa loja estariam incluídas em todas as outras lojas. E aí, no caso, se ele criar uma loja e ele vai ver no navegador que a loja dele seja o número 500, ele pode fazer esse teste para todas as lojas anteriores, de forma decrescente, só alterar a ordem de forma decrescente. Já que todas fazem parte do mesmo domínio. Após criar e logar na conta, eu observei outra request sendo feita para aquele servidor externo. Dessa vez, ela continha o meu ID de usuário e a resposta me trazia as minhas informações pessoais. Lembra que eu te pedi para memorizar sobre o IDOR? Então, aqui ele entra em ação. Eu resolvi alterar o meu ID de 197.748 para 197.747. Sim, como era de esperado, eu consegui extrair todas as informações pessoais de outro usuário, além da sua hash de senha, no qual poderia ser descriptografada com brute force. Isso aqui é claramente um erro de webcode. Quando você faz uma listagem, você vai fazer um find, você vai fazer uma requisição get, no qual você vai fazer uma informação, você vai bater no seu mais uma vez. Cara, eu não tinha visto essa parte aqui. Você vai fazer requisição get. Você vai fazer uma requisição get. Buscar informações. O que é que você tem que fazer aqui? Primeiro passo, você tem que validar se o usuário tem as credenciais para aquela informação. Então, aquele usuário, ele precisa ter a credencial para essa informação. Então, se ele é o ID 8000, ele não pode ter acesso às informações de 799. Ok? Próximo passo, você vai buscar informações do cache ou banco de dados. E aí, o que é que ela está fazendo? Ela está fazendo um find all, um select pro users. Ele está fazendo isso aqui e já está retornando. Primeiro ponto. Quando você faz select all, ou seja, você está carregando todos os campos do seu banco de dados sem necessidade. Se você só quer uma informação específica, você pode colocar os campos aqui, nome, sobrenome, e aí você já trata esses dados. Ou se você trabalhar com ORM e você não quiser tratar isso, o que é que você faz? Você vai perder um pouquinho de performance no seu banco. Lógico, isso aqui vai aumentar em 1/10 cada aquisição, mas quando a gente trabalha em grandes volumes, isso aqui pode fazer uma diferença. E aqui você tem que trabalhar com uma coisa chamada DTO, Data Transfer Object.
do seu banco de dados, aqui, banco de dados, as seguintes informações: nome, sobrenome, e-mail, senha, data de criação. Por exemplo, você fez o Select-All e você vai receber todas as informações aqui do seu banco de dados. Você precisa passar por um DTO, que é o que o DTO vai fazer. Você literalmente vai filtrar as informações do qual você quer que sejam exibidas. Então, você vai pegar essas informações que você pegou do banco, essa variável, esse objeto que você passou pelo banco, e você vai organizar as informações da forma que você quer que seja exibido. Então, deixa eu copiar aqui. Então, aqui, banco de dados, resposta, HTTP. Então, digamos, aqui o que você pode fazer? Eu não quero retornar a senha. Eu não quero retornar a aplicação. Então, você literalmente pega esses dados, passa por DTO e você vai retornar a requisição. Por exemplo, você não quer retornar nome e sobrenome, você quer retornar nome completo, você pode fazer isso aqui. O que você faz? Nome é igual nome mais sobrenome. Vou botar aqui no completo. Então, você facilita até a estrutura de dados que você vai enviar para o seu front-end. Então, antes de você enviar para o seu front-end, toda a requisição ela tem que passar pelo DTO. Você não pode pegar o dado cru do seu banco de dados e você enviar para o seu fazer a resposta. Então você vai passar pelo banco, vai pegar esses dados e por último você vai retornar o cliente. Então é mais ou menos essa estrutura que você tem que seguir aqui. Ok? Então, faz a requisição, faz esse usuário ter as credenciais, aqui você já pode bloquear aqui você já cancelaria todos os acessos dele, ok? Vai buscar a informação de cache do banco de dados, passa esses dados para o DTO, que basicamente o DTO, pessoal, não é nada demais, é só uma função. Você pega todos esses dados aqui, arruma e devolve, ok? Então, por exemplo, você recebe a senha e retorna a senha com duplo, por exemplo, ok? E depois você retorna para o pessoais de outro usuário, além da sua hash de senha, no qual poderia ser descriptografada com brute force de hash. Além disso, como todas as requests estavam sendo feitas para um servidor externo, eu poderia extrair informações pessoais de todos os usuários que criaram uma conta em um site que utiliza esse e-commerce. Com todas essas informações, eu criei um reporte e enviei para a empresa responsável. Após isso, eu resolvi criar a minha própria loja dentro da plataforma de e-commerce. Recebi o meu subdomínio chamado news.ecommerce.com e decidi dar uma olhada na dashboard. Após isso, eu olhei a página de login para acessar o seu painel e vi a função de esquecer senha. Ao inserir o meu e-mail no local de esquecer senha e capturar a request utilizando o Bump Switch, eu obtive a seguinte resposta. Ao analisá-la, eu percebi que o token para resetar a senha estava sendo exposto na própria resposta. Isso é inacreditável, né? Para confirmar, eu abri o meu e-mail, olhei o URL e, sim, o token estava sendo exposto. Essa vulnerabilidade é majoritariamente conhecida como Password Reset Token Leakage, já que o token estava sendo exposto na resposta, ou também como Insecure Password Reset Implementation. Ao acessar o link, basicamente, você não pode retornar o token na requisição. Só que para receber o token é a pessoa logada, porque você vai meio que proteger esse token pelo e-mail. Então, mesmo que você fizer requisição para você pedir o reset de senha, você não pode retornar nada. Você só retorna 200 de ok, mas você não tem que retornar nada. De resetar a senha e preenchendo todos os campos necessários, ele te retornava essa request aqui. Notou algo de estranho? Não? Então, o token utilizado para resetar a senha, ele não servia como autenticação, e sim como identificação. No que isso influencia, você me pergunta? É simples, com o ID, o nome e o e-mail de outro usuário, eu poderia facilmente alterar a sua senha. E você me pergunta, mas Nils, como eu vou conseguir todos esses dados? Simples. Você lembra do IDOR que eu citei bem no início, onde ele deixava exposto as informações do dono da loja? Então, essas informações estão lá. Para confirmar minha teoria, eu peguei aquelas informações, alterei na request e recebi um OK como resposta. Ainda incrédulo do que eu havia acabado de descobrir, eu decidi tentar logar na loja. E consegui, de uma forma tão simples assim. Eu havia obtido acesso à conta de um usuário sem que ele fosse alertado ou nem que clicasse em algum local.
No artigo publicado pela InfoSec Write-Up, onde eu falo sobre essa vulnerabilidade, eu decidi chamá-la de Silent Account Takeover. Enfim, esse vídeo todo foi um lembrete para você, dev, que faz a aplicação sem segurança nenhuma, pensando que nenhum hacker vai dar uma olhada só porque você é uma empresa pequena. Em algum momento a tua empresa vai crescer e os hackers vão estar lá. Inclusive, todo esse chain de vulnerabilidades e exploits que eu utilizei poderia ser totalmente minado se você só utilizasse algum tipo de autenticação ou não utilizasse o famoso ID sequencial. Isso é uma praga. Ele vai condenar a sua aplicação mais cedo ou mais tarde. Além disso, Com certeza, com certeza. não passe coisas no front-end. Você é um garoto muito inteligente para estar fazendo isso. Requisição, pessoal, tem que ser feita sempre validação, sempre no back-end, beleza? E pensando nisso, a gente tem até um vídeo aqui bem legal, que eu vou colocar aqui, eu vou gravar nessa tela, onde a gente explica todo o fluxo necessário para você criar o fluxo de criação de usuário no back-end, que pode ser utilizado para qualquer linguagem de programação, para que você, meu caro, saiba fazer essa estrutura básica, seguindo as regras necessárias, beleza? Muito obrigado, sucesso.